Olá, eu me chamo Jefferson Bonifácio, sou aluno de Química, bacharelado do Centro de Ciências Agrárias. Vou apresentar para vocês o projeto de pesquisa de identificação da adulteração em mel usando imagens digitais e análise multivariadas, com plano de trabalho de análise de adulteração em mel a partir da utilização de imagens digitais obtidas por celular e técnicas de reconhecimento padrão. Esse projeto ele foi orientado pela professora doutora Maria Bethânia Menegildo dos Santos. Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o nosso projeto se enquadra dentro do 12, que é Produção e Consumo Responsável. Como dito nos títulos, o nosso objetivo de estudar o mel, que é uma substância produzida pelas abelhas a partir do néctar. Essa substância ela apresenta algumas propriedades como viscosidade, aromática e açucarada, e tem alguns componentes principais que são muito utilizados na medicina como na rede industrial. Dentre esses, a gente pode citar propriedades antioxidantes, antimicrobianas, na produção de geleia real e cera, dentre outras infinitas aplicações. Dessa forma, por ser tão bem visto e tão utilizado, esse produto ele pode e é suscetível a adulterações. Segundo a literatura, ele é o terceiro produto que mais sofre adulterações no mercado. Então, as principais formas de adulteração se concentram na adição de soluções de sacarose invertida, xarope de glicose de milho, caldo de cana, dentre outros. Dessa forma, se faz necessário que haja uma avaliação da qualidade desse mercado e uma das principais formas utilizadas atualmente é a técnica de imagens digitais, né? Essa técnica de imagens digitais, ela se destaca justamente pela sua velocidade, a facilidade de manuseio e principalmente pelo seu baixo custo. Outras técnicas também são utilizadas, porém, em alguns casos elas podem gerar mais erros, são técnicas mais complexas, em alguns casos elas chegam até a destruir a amostra, né? E aí, outro método de avaliação, ele se concentra na quimiometria, que é uma área da química que ela vai utilizar a análise de dados químicos, ou seja, ela vai extrair, né, informações de dados através de ferramentas e algoritmos. Bom, na quimiometria ainda se utiliza dados matemáticos, algoritmos e estatísticas que fazem com que haja um processamento de dados multivariados adquiridos pelas propriedades químicas. Então pode ser aplicado planejamento, otimização, calibração e reconhecimento padrão. Uma técnica muito comum é a análise de componente principal, que é a PCA, e outra muito utilizada também é a análise de cluster hierárquica, que é o HC. Um programa utilizado dentro da quimiometria é o MATLAB, onde ele vai proporcionar a utilização da manipulação de matrizes, plotagem de funções de dados, criação de interfaces, a principal delas é o Icekramer, que vai permitir uma análise multivariada de dados e também uma calibração de dados analíticos. Tanto exposto, o objetivo dessa pesquisa foi desenvolver uma metodologia de baixo custo com o uso de imagens digitais e análise multivariada para identificar a adulteração em mel. Bom, a nossa metodologia ela sofreu alterações devido à pandemia do Covid-19 e essas adaptações elas se deram desde a aquisição das imagens digitais até mesmo a utilização de materiais alternativos. Como mostrado aqui na figura 1, a gente tem aqui folha de ofício, um pires de vidro, talheres de cozinha, a gente tem um copo de requeijão que foi utilizado para fazer a adulteração e tudo isso feito em casa. Bom, em relação às amostras, o mel ele foi utilizado a espécie italiana adquirida na cidade de Cabaceiras, como mostra aí no mapa, próximo à cidade de Campina Grande. E a adulteração ela foi feita com amostras de caldo de cana que foi adquirido no município de João Pessoa. Todos esses materiais eles foram armazenados e conservados a uma temperatura ambiente de 20 a 30 graus Celsius protegido do sol. Para o mel puro, denominado NP, foram utilizadas 2 colheres de sopa de mel. Para a adulteração 1, utilizou-se 1 meio de colher de sopa do mel puro, mais 1 ml do caldo de cana. E para a adulteração 2, utilizou 1 meio da colher de sopa de mel puro, mais a adição de 2 ml de caldo de cana. Então, na figura 3, é possível ver todas as imagens que foi retirada das adulterações e do mel puro. Vale ressaltar que todas as etapas de adulteração foram realizadas em triplicata, resultando em 27 imagens. As imagens digitais elas foram capturadas via aparelho celular de marca Redmi Note 7 com a resolução de 48 megapixels de resolução e, como dito anteriormente, realizadas em triplicata.
Depois de capturadas as imagens, a fim de capturar os dados quimiométricos, elas foram passadas para a interface Imagens-GUI, que está acoplada ao MATLAB, a fim de gerar histogramas. Após os histogramas, esses dados foram importados para o iScrummer, né, para uma análise de reconhecimento padrão. Depois, foi feita uma análise de componentes principais, que foi o PCA, né? Foi selecionada uma região mais homogênea de todas as imagens, a fim de retirar imagens dos modelos RGB e HLS, e todos os dados gerados desses programas, eles foram armazenados e salvos também no MATLAB. Nos resultados de discussões, como falado anteriormente, foram demarcadas áreas homogêneas, né, aqui descrito na figura 4, acopladas a imagens GUI. Então, dessa forma, essas áreas demarcadas, elas apresentaram um certo padrão, que está descrito aqui na imagem, certo? Essa relação x', y' e os raios. Depois, esses dados geraram certas matrizes e colunas. Algumas colunas apresentaram o valor de zero e essas foram posteriormente excluídas, e apenas os dados que apresentavam realmente propriedades quimiométricas foram transferidas para o iScanner. Aqui na figura 5 é possível ver o gráfico relacionado ao histograma, onde foi feita uma inspeção, né, visual do agrupamento de cores dos méis puros e dos adulterados. E aí, por esse gráfico, é possível ver que o componente H ele apresentou, né, uma maior variabilidade dos dados em relação ao grupamento B e ao grupamento S. Em seguida, como mostra aqui na figura 6, foi utilizada a técnica de reconhecimento padrão, onde foi obtido imagens digitais dos MEIs com 3 modelos de cores, como é possível visualizar aqui no gráfico. E aí foi possível identificar que as imagens estudadas elas revelam similaridades entre si e os grupos de amostras dos mais puros, né? Quanto à adulteração A1 e A2, houve uma formação de cluster, que eu falei inicialmente, ou seja, teve um agrupamento parcial de 2 ou 3 amostras analisadas. Por esse motivo, é demonstrado aqui na figura 7 a aplicação da PCA de novo apenas para essas classes, e aí mesmo assim a separação dos grupos ela ainda se apresentou de forma parcial, como é possível visualizar, e provavelmente tenha ocorrido devido à utilização de materiais não conservacionais e também à pouca quantidade de amostra utilizada. Bom, de acordo com os resultados obtidos a partir da aplicação de análise de PCA e dos histogramas de cor obtidos do sistema RGB, percebeu-se que houve uma discriminação da amostra de um mel puro e dos 2 méis adulterados. Apesar das adaptações necessárias devido à pandemia, os resultados obtidos eles foram satisfatórios e podem ser melhorados com a utilização de vidrarias com precisão de medidas e com o aumento de número de amostras associadas. Aqui estão algumas referências que eu utilizei durante a minha apresentação. Agradecimentos ao Encontro Unificado, ao FPB, à Propesc, Centro de Ciências Agrárias e ao Departamento de Química e Física.